conceito fundamental para entender a presença do folguedo, da festa popular, no contexto da festa junina, da escola, é entender que houve uma escolha política pelo caipira para ser a figura central da festa junina como identidade nacional. Mas nós temos referências de folguedos do Brasil inteiro para utilizar na festa junina. E essas referências, elas são feitas a partir do que a gente chama de releitura. A releitura significa a construção cultural como repetição crítica e reflexiva, a partir de assimilações e adaptações, conforme as condições expressivas de cada realidade social. Ao investigar os folguedos, podemos perceber que eles são releituras e resultados de hibridismo cultural. Hibridismo cultural também é um conceito importante de ser apresentado. Hibridismo cultural é um fenômeno histórico-social. Ocorre especialmente quando há desterritorialização, deslocamentos e migrações que provocam o encontro entre grupos sociais distintos. Nestor Canclini opera com o conceito de culturas híbridas para analisar os fenômenos de recombinação de diferentes práticas que geram novas estruturas, objetos y prácticas culturales. La hibridación es un procedimiento necesario en la cultura. Cada cultura tiene diversidades dentro de sí misma y necesita negociar entre essas diferenças para conviver. É diferente da apropriação cultural, quando um grupo dominante cria dispositivos de apagamento da cultura de um outro grupo, como aconteceu na violência da diáspora africana e no genocídio dos povos originários, realizada pelos usurpadores europeus. A investigação da emergência histórica dos folguedos no Brasil nos aponta a questão do contexto da escravidão presente em vários deles, quiçá na maioria, e também a influência dos povos originários que, junto com os escravizados e negros libertos, fizeram muitos hibridismos culturais. Além disso, você tem uma releitura de aspectos do colonizador por causa da relação entre o calendário do catolicismo com o momento onde os escravizados tinham permissão para manifestar a sua cultura. Nós podemos falar de várias releituras para exemplificar esse contexto. Nós podemos perceber a releitura, por exemplo, se eu citar a corte do maracatu. É uma corte que é uma releitura das cortes europeias, porque havia um intercâmbio cultural entre a África e Portugal dentro do contexto do tráfico e da diáspora africana. Abra o ala, meu povo, essa configuração dentro do folguedo do maracatu é uma paródia, é uma releitura. Há uma expressividade de que nós também temos nossos reis. O rei do Congo, a rainha da Congada, a rainha do maracatu, são expressões dos escravizados sobre a leitura que eles fazem desse contexto da corte, desse lugar da corte, da realeza. Nós também podemos falar da releitura, por exemplo, que é o mestre-sala e a porta-bandeira. Também a quadrilha é uma releitura. É a maneira como a população fez uma paródia das danças de salão que chegaram ao Brasil principalmente a partir da vinda da família real portuguesa em 1808. E todo aquele linguajar da quadrilha, narrier, avancez, é uma paródia da língua francesa, que era a língua chique da corte portuguesa.
Outro contexto de releitura bem interessante é do boi no Maranhão. O boi no Maranhão, ele surge dos batuques no século XIX. Batuque era um termo genérico que se usava para falar sobre as festividades dos negros escravizados e dos libertos, que ao se reunirem tocavam seus tambores. Isso no Brasil inteiro, não só no Maranhão, o termo é utilizado, né? Os batuques. E desses batuques foram se organizando vários bois e hoje em dia são vários sotaques. As figuras de alguns desses sotaques, elas nos remetem a outros contextos. Então, por exemplo, nós temos as figuras dos índios e das índias com indumentária indígena, mas não só brasileira, mas também com uma influência do indígena americano. E a gente pode pensar nessa influência via o cinema. Também nós podemos encontrar um estilo carnavalesco em muitas das índias do boi do Maranhão, que já é uma influência do carnaval dentro do período junino. Isso a gente pode encontrar também no boi de Parintins, em várias outras manifestações, o material que circula remetido ao carnaval. Isso é uma releitura, isso é um processo de hibridismo cultural. Tudo louco em seu é show! Ouviu Deus falar, mas homem branco aqui chegou, destruindo sua cultura, sua paz encantou, retirando a paz e a alegria e trazendo grande dor. E temos ainda a figura do Kazumbá, ou Kazumba, que é uma figura mística que remete à mitologia africana, remete a rituais africanos, e a gente não sabe precisar exatamente que ritual, que manifestação, mas está presente no inconsciente coletivo de um grupo que traz para dentro do brinquedo as suas referências culturais. E aí releituras vão sendo feitas ao longo dos anos até ter a figura atual do Kazumbá. A análise da figura do Kazumba nos fala de vários hibridismos e releituras sobre o universo cultural brasileiro incorporado pelos brincantes que fazem cada um a sua máscara, cada um a sua indumentária para ser Kazumbá.